Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Já estamos aqui para nós gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. E para falar nisso, gostaria de enfatizar a você também, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você poder se inscrever e ajudar no crescimento do nosso canal. Aliás, eu tenho visto que muita gente tem visto nossos vídeos, mas não tenho se inscrevido, né? E eu quero pegar essa oportunidade de novo para pedir a você, para você se inscrever no nosso canal. É muito simples, aqui quando você acessa os nossos vídeos, que vai lá para o YouTube, aí tem uma mãozinha assim para cima, outra para baixo e bem do lado assim, né, tem inscreva-se. Não custa nada, é gratuito, dá só um cliquezinho ali, pronto, é só isso, rápido, fácil, é um segundo, por incrível que pareça, um segundo, um clique só, pronto, você já está inscrito e está ajudando no crescimento do nosso canal Haja Luz, né? É importante, inclusive, se você quiser também, você pode, depois que ver os nossos vídeos, fazer uma avaliação do nosso conteúdo, né, dos nossos temas, e aquela mãozinha para cima, para baixo, né, como eu já falei em outro vídeo também. Se gostou, dá um nosso like lá, dá só um cliquinho lá. Se não gostou, tem uma mãozinha para baixo, dá um cliquezinho. E fica enfatizado aí que você, além de ter visto, você não gostou, que você gostou. Se quiser também, né, tem uma parte também de comentários. Vai lá, comente, critique, não tem problema nenhum. A verdade é que nós estamos expondo as Escrituras Sagradas e aquilo que está dentro dela, dentro dos seus temas. Inclusive, acabamos de gravar 2 vídeos novos, né, e subimos lá para o nosso canal, que, aliás, também 3, primeiro foram 3, depois mais 2, sobre a predestinação que Paulo ensinava, 1, 2 e 3, e depois mais 2, os 2 últimos também. Vocês podem avaliar todos esses conteúdos, né, na realidade, a temática e também o conteúdo, e com certeza alguma coisa de boa, né, de bom você vai adquirir ali para o seu conhecimento. Então dá uma olhada lá, inscreva-se, compartilhe também o nosso conteúdo para que outros possam ver, também ficar por dentro desse tema, porque tem uma imensidão de pessoas que não conhecem esses temas aqui de forma mais aprofundada. Alguns conhecem apenas superficial, outros não conhecem nada. Compartilhe para que eles possam ter contato e examinar, para que eles possam examinarem nas Escrituras Sagradas se isso é assim mesmo, tá bom? Façam isso. E aqui hoje nós vamos colocar mais um tema. Hoje nós vamos fazer esse vídeo a respeito da graça que não salva. Mas como assim a graça que não salva? Sim, a graça ineficaz. Como assim? Graça ineficaz? Sim, a graça ineficaz. Uma graça que vem da parte de Deus, da parte do Eterno, para o ser humano. Mas essa graça, ela não salva. É o que nós vamos agora expor, vamos descortinar ela aqui para você, para que você possa ter contato com isso e examine as Escrituras junto conosco nessa noite, tá bom? Então, tendo dito isto, vamos para o nosso conteúdo, ok? Muito bem. Então, o primeiro ponto em relação a isso, para nós iniciarmos, devemos entender, claro, todo mundo sabe, a maioria conhece até de forma intelectual, que o mundo e os homens, eles foram criados
pela graça de Deus. Foi Deus que criou o mundo e criou toda a sua criação na base da sua graça, é claro, debaixo de sua graça. Foi ela que fez, que moveu, foi movida pelo Eterno para que, na realidade, tudo viesse a existir. E realmente é graça mesmo. E como nós sabemos, graça, ela, quando vem do grego, claro, no hebraico, o sentido é o mesmo. É um tipo de favor imerecido que Deus dispensa a favor de alguém mesmo que ele não mereça. É exatamente isso. Então nós vamos colocar este ponto. Claro, tem um outro tipo de graça também que nós vamos depois gravar um outro vídeo falando sobre essa graça que é chamado também de graça salvadora, para que todos possam, que vejam os nossos vídeos, nossas temáticas, poder ter também o contato com esse tema mais de forma aprofundada. Então, tendo dito isto, vamos lá, vem comigo agora. Muito bem. Então, para nós enfatizarmos e mostrarmos isso, nós vamos agora, a partir de então, sabermos o que é a graça comum. O que é a graça comum? É a graça de Deus, conforme disse anteriormente, que Deus, ele resolveu criar o mundo, criou o universo, criou os homens, em particular aqui a Terra, o nosso planeta, e colocou os homens aqui. Colocou os homens aqui, colocou pela vontade dele, pela sua sabedoria, claro, pela sua graça, e deu aos homens a capacidade de que esses homens exerçam a sua liberdade. Ele tem liberdade, o homem tem liberdade, né, dentro da graça comum, de exercer o que se chama de livre-arbítrio, ou melhor dizendo, exercer o livre pensamento, tomar determinadas decisões aqui na Terra e fazer a sua vida conforme a sua percepção, a visão que ele tem de mundo. Então isso é importante, claro, mas não devemos perder de vista aquilo que as Escrituras falam sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos a questão daquela questão do pecado de Adão com sua esposa Eva, lá no início de Gênesis, e nós vamos observar que ali eles estavam debaixo da graça plena de Deus. Tanto a graça comum, que é o direito de viver, de se expressar, e de se mover e de ver as coisas conforme o seu poder de percepção, e, é lógico, a graça divina, aquela redentora, salvadora. Sabemos que por aquele problema que teve lá, da transgressão da lei do Eterno escrita na sua consciência e através dos ensinos que o Eterno lhes dava lá no Jardim do Éden, principalmente para Adão, a gente sabe pelas Escrituras que vinha o Criador pela virada do dia, cerca aí de 6 horas da tarde aqui, como nós vemos diariamente isso acontecer, vai escurecendo e Deus vinha para falar com o homem, com Adão, com sua esposa e colocar neles fundamentos espirituais, isto é, conhecimento, não é? E aí, depois que aconteceu aquilo ali, nós sabemos que eles foram expulsos do jardim que existia lá no Éden, que é chamado também de Gan Éden. E daí por diante, depois disso, começou a nascer, evidentemente, o homem, a povoar a terra, mas qual era agora a nova condição dos homens? Bom, para nós vermos isso mais de perto, a gente nós vamos para Romanos, capítulo 1, versos
18 ao 32, para nós passarmos a ter uma ideia consciente do que depois daquilo aconteceu no homem. O homem começou a mudar, agora não mais com a visão do eterno, com a sua própria visão, mas sem aquela conexão de respeito, né? Podemos dizer, de amor para com o Criador. E as Escrituras, elas mostram para nós, tanto no Antigo como no Novo, uma nova condição. O homem agora desconectado do seu Criador, desconectado agora da vontade de Deus para a vida deles. Eles agora começaram a escrever a sua própria história sem levar em conta a avaliação daquilo que o Eterno falavam, né? Estou falando do princípio do mundo, e hoje isso não mudou. É a mesma coisa, os mesmos pensamentos que os homens, nas suas vaidades, começaram a colocar em prática naqueles dias, depois da queda, hoje é a mesma coisa. A filosofia é a mesma coisa. Por quê? Porque a visão mudou. A visão agora não é para cima, olhando para o eterno. A visão agora, ela é horizontal e não vertical. Mesmo os filhos de Deus, cabe me dizer também que no último vídeo que nós colocamos, nós falamos um pouco a esse respeito, né? Da visão que tem os homens agora. É preciso que Deus agora ache o homem perdido. E veja qual o testemunho que o apóstolo Paulo, ele traz para a gente aqui no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 32. Olha só, cujo título está falando sobre a depravação geral, a total depravação do homem desconectado de Deus, inclusive os filhos de Deus também. Eles precisam serem encontrados, eles precisam ser ressuscitados no Espírito e se reconectar novamente com o Eterno, com o seu Criador. É o que nós falamos um pouco também sobre isso lá nos últimos 2 vídeos, que tem por tema as 2 sementes, né? As 2 sementes, a semente do Eterno e a segunda semente, que as Escrituras falam de filhos do maligno, filho do diabo, fala de joio e por aí por diante. São temas intrigantes, confesso que é intrigante, mas se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu recebo, eu reconheço que se está nas Escrituras, está por uma razão. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Muito bem. Vamos para o testemunho das Escrituras do Novo Testamento, agora em Romanos 1,18. Falando sobre a depravação geral. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, veja, ímpio, e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam, porque Deus lhes manifestou. Olha aí, capacidade de Deus no homem. Só que tem muita gente que não reconhece isso, né? Mas vamos ler. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, veja o céu, a terra, a natureza, faz parte da revelação universal de Deus, que foram criadas, para que eles sejam inexcusáveis, para que eles sejam indesculpável. Não há desculpa. Porque por quanto tendo conhecido a Deus, lá no princípio, tá vendo? Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, vai vendo, já começa.
Os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, se encheu de ignorância, de trevas. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem de homens corruptíveis, homens corruptos, todos caídos e perdidos. Olha isso. E também de aves e de quadrúpedes e de répteis. Inclusive isso acontece muito na Ásia, entre os chineses, japoneses, Indonésia, Índia. Os animais são, inclusive no Antigo Egito, os animais eram deuses também. Veja o tamanho, eles perderam completamente a visão do eterno e começaram a discursar, adorar o sol, estrela, vento, a chuva, as estações do tempo, porque as suas mentes, os seus corações agora, na realidade, ficaram cheios de trevas, né, de desconhecimento do eterno, porque eles mudaram isso. Claro, é evidente que isso também tem um espírito por trás, fazendo com que o homem possa tirar a visão de Deus. Lembre-se, volta lá nos últimos 2 vídeos sobre as 2 sementes que você vai, se você não viu ainda, você vai passar a entender melhor. E até porque nós vamos dar continuidade no tema das 2 sementes, tá? Foram apenas 2 vídeos gravados, aí nós vamos continuar. Então diz assim, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou, preste atenção nisso, Deus os entregou as concupiscências, as fraquezas, as maldades de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Vai vendo, escuta só. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Hoje continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Olha isso. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Aí aqui já começa a falar do homossexualismo, tá? Talvez você nunca teve contato com essa passagem aqui nas Escrituras Sagradas, que eu não vou fazer comentário sobre isso aí, mas Paulo já 2000 anos atrás ele já falava isso, inclusive dentro da igreja de Corinto, talvez você também não tenha esse conhecimento, tinha muitos homossexuais lá, que foram convertidos e alguns ainda estavam na prática do homossexualismo, e Paulo escrevendo a sua primeira e segunda epístola aos Coríntios, ele também fala a respeito desse tema, dizendo, olha, alguns têm sido isso, têm sido aquilo, mas agora não. Mas por que ele toca nisso? Porque ainda tinha alguém fazendo com que as suas paixões carnais infames, como segundo ele trata aqui, estavam ocorrendo dentro da igreja. E não só isso, tinha muitas outras coisas que estavam acontecendo ali. Então, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Olha isso aqui, ó. Varão com varão, cometendo tortuosidade. Aqui está torpeza, mas é tortuosidade, tá? Torcendo, né, a visão da naturalidade da natureza, por causa dos pecados e das transgressões. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Hashem, Deus, assim Deus os entregou a um sentimento. Presta atenção nisso aqui. Observe, não foi Satanás que os entregou primeiramente para cometer as coisas erradas. Veja, Deus os entregou, tá?
Depois o adversário, Satanás, tomou conta, com as suas paixões, usando agora os homens para cada vez mais se afundar no pecado e na desonra. Tá certo? É a outra semente. Como eles não se importaram a ter conhecimento de Deus, assim ele os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Tá claro? Muito bem. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. O que não tem, eles inventam. A outra semente. Para quê? Para aborrecer o eterno e a semente boa do eterno aqui na terra. Vamos continuar. Desobediente aos pais e às mães, que são mandamentos de Deus, nécios, quer dizer, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, fingidos, irreconciliáveis e sem misericórdia. Tá claro? Tá claro? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, ouvindo falar dela, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, era segundo a lei, tá? Paulo era judeu, lembre-se disso, e aqueles que estavam dentro da sociedade de Israel e tinham tais práticas aí que, se fossem pegos cometendo essas torpezas, pela lei seriam condenados. Tá claro? Vamos prosseguir. Não somente fazem, mas também consente nos que fazem. Você está vendo? Bom, vamos voltar para o pensamento lá no início, quando iniciamos. Essa é a graça comum. Essa graça comum, o que ela faz? Ela deixa você livre. Você lembra daquele pensamento que todo mundo, a maioria das pessoas fazem isso, tudo quanto é lugar do mundo. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, e eu faço da minha vida o que eu quero. Perfeito? Então está aqui. Por quê? Porque dentro da graça comum, o Eterno, ele permite que você faça qualquer coisa. Qualquer coisa. Até o dia, claro, vou repetir aqui, até os eleitos de Deus, que ainda não foram chamados, que o Eterno não foi até ele. Vou colocar outra coisa aqui. Não é você que acha o Eterno para a salvação. É o Eterno que acha você. É ele que vai ao teu encontro. Ele foi o encontro de Moisés, foi o encontro de Abraão, foi o encontro de Davi, foi o encontro de Paulo, foi o encontro dos apóstolos. Todos. Lembra da parábola do filho pródigo? Se você ler a parábola do filho pródigo, você vai observar que no final o texto diz que ele estava perdido e foi achado. Poucas pessoas conseguem captar essa mensagem espiritual, essa passagem que diz que ele estava perdido e foi achado. Por quê? Porque quem acha é o Eterno. Ele vai em busca do seu filho, da semente abençoada, que está perdido, que foi morto em Adão. Depois nós vamos gravar outros vídeos mostrando isso aí dentro das Escrituras, para mostrar também para as pessoas, para os irmãos, os pesquisadores, aqueles que gostam de verificar a verdade, para a gente entender melhor, principalmente aquele texto que tem lá em 1 Timóteo 3, que diz que Deus quer que todos os homens, em todos os lugares do mundo, se salvem. Meu Pai, isso é verdade? Está lá? Tá, mas não está explicado. Assim, ao pé da letra, não está explicado, até porque o homem não tem condição de se salvar sozinho. Ele precisa de um salvador. Por quê? Porque ele está perdido. Literalmente perdido. Quando eu citei a parábola do filho pródigo, veja, ele chegou para o pai e disse assim: olha, me dá o meu direito que eu vou embora. Que direito é esse? Acabei de explicar. Estou lendo isso aqui, ó, dentro da graça comum, você tem direito de fazer o que você quiser.
que você quiser fazer dentro do seu entendimento e que tenha livre acesso para fazer, para cometer, veja que texto que nós lemos agora, quantas coisas terríveis os homens fazem. Por quê? Estão alienados do eterno dentro do sentido de comunhão, de aliança com ele. Então, dentro desse sentido, dentro dessa graça comum, Deus permite com que ele faça muitas coisas, inclusive coisas terríveis. Coisas terríveis. Aí eu pergunto, dentro dessa graça comum, e está escrito que Deus suporta, o Eterno suporta os homens cometerem toda sorte de males. O Eterno permite com que ele cometa isso tudo. Debaixo dos seus olhos, ele observa tudo isso e ele está permitindo com que os homens continuem a praticar esse horror todo. Veja, mas nós vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo, por quê? Porque eu não quero que ele se torne muito longo, então nós vamos dar continuidade a ele, tá? No vídeo 2, a graça ineficaz. A graça ineficaz. Essa graça Deus consente para você, para todo mundo, mas ela não te salva. Você está vendo a situação do homem aqui? É ineficaz. Ela não salva. Deus só permite que você viva. Você vive, você case, você trabalhe, crie o que você quiser, mas você não se volta para Deus. Por quê? Porque você e milhares e milhares de pessoas no mundo, eu já estive assim também, lógico, isso se chama o homem natural. Ele é natural. Assim como os animais é natural. Cada um vive a sua vida com a sua percepção simplesmente humana. Né? E até uns chegam a dizer assim, morreu, acabou. Porque é natural. Ele não tem espiritualidade, ele não tem novo nascimento. Fica claro isso? Então esse homem natural, inclusive Paulo diz que ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhes são elevadas. Para ele é loucura sobre isso. Mas, então, nós vamos dar essa pausa aqui e nós vamos voltar para o vídeo 2, tá bom? Vamos gravar o vídeo 2 dentro dessa continuidade, porque tem textos maravilhosos aqui para a gente mostrar dentro dessa visão da graça ineficaz que não salva. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos para o vídeo 2 e que a graça de Deus continue operando na sua mente, no seu coração, no seu espírito e te conceda a graça de você observar e ver plenamente a verdade de Deus. Graça e paz e até daqui a pouco na continuidade do nosso tema, a graça ineficaz, a graça que não salva.